foi dito, nosso tema de hoje é evolução. Quando me foi sugerido esse tema evolução, eu falei, que tema simples, né? Que tema. Mas se a gente for falar de evolução, que pelo tempo que nós temos aqui, é um seminário, tem que ser um seminário para falar de evolução. Então eu vim aqui mais para a gente poder falar de evolução da nossa vida. Porque Deus, quando criou o planeta, desde o tempo que Ele criou, Ele já criou com a intenção de evoluirmos. Criou com a intenção de evoluir esse plano e de colocar espíritos aqui para que sejam evoluídos. E teve vários estágios nessa caminhada de evolução. Desde o primitivo até hoje. Só que dentro dessas caminhadas, Ele foi tão misericordioso, tão bom, que a cada estágio dessa caminhada, Ele colocou um anjo de luz para vir falar para nós, dessa nossa doutrina maravilhosa que nós temos hoje. De falar da imortalidade do espírito, da imortalidade da alma, para que nós pudéssemos passar por aqui e evoluir. Só que nessa caminhada, muitas vezes, alguns de nós sucumbimos nessa chance, nessa oportunidade que nós temos de evoluir. Tanto que nesses ensinamentos, olha, eu vou falar só um pouquinho, bem adiantado já, há 470 anos antes de Cristo, Sócrates veio falar dessa imortalidade. Não foi aceito. Mas mesmo assim, Deus não desistiu. Ele colocou nosso Mestre Jesus. O que aconteceu? Sucumbiram ele, desistiram, não aceitaram ele. Mas nessa fase, ele nos disse, né? Ele veio e ele foi claro. Sócrates não teve o tempo, e talvez não seria o momento de Sócrates explicasse essa evolução. E o mestre não, o mestre andou mais e falou, né? Tanto que ele escolheu seus discípulos, e antes dele partir, o que ele disse? Pregue o meu evangelho por onde vocês forem. E nessa caminhada ele veio trazer mais. Os discípulos foram, o nosso mestre Jesus partiu, provou no terceiro dia que não existia a morte do espírito e ressuscitou para que mostrasse que após a morte teria vida. Os discípulos veio, por todas as partes da terra explicou, foram todos mortos a fio de espadas. Veio, logo em seguida, Kardec, com as suas codificações maravilhosas, nos dando uma evolução mais atenciosa, nos explicando que seria mais evoluído isso daí. Tanto que ele fincou dentro dos seus ensinamentos os 3 pontos de vista do qual deveríamos seguir para ter esse entendimento, que é a ciência, a filosofia e a religião, não deixando nenhum de fora, para que nós pudéssemos chegar e seguir e entender o que o Criador queria, falando da evolução do nosso espírito, da nossa continuidade. Kardec veio, passou, foi criticado, foi julgado, foi muitas vezes, mas mesmo assim não foi desistido. Nós tivemos outros, como Madre Teresa, como de outras denominações, para poder também estar explicando. E na atualidade agora o Chico, né? Chico Xavier, que foi um exemplo com as suas codificações, com os seus exemplos, explicando para nós como seria evoluir dentro do nosso caminhar. Nós nascendo, nós vivendo e nós morrendo. Será que é morrendo? Não, morrendo não. Dando continuidade ao ciclo do nosso espírito, para que pudéssemos mostrar para toda a população humana que Deus existe, que Ele queria da gente a evolução dos espíritos, como fala a nossa doutrina. Nós viemos para um planeta de prova e expiação, e Deus espera da gente ver aqui um planeta de regeneração, ou quem sabe num futuro mais longo ver um planeta angelical, um planeta. Só o caminhar da vida, e depender da nossa evolução nesse caminho, é que vamos saber onde vamos chegar, se dermos continuidade aos ensinamentos do Pai, aos ensinamentos do Cristo, aos ensinamentos
dos anjos de luz que vieram aqui e que fizeram nos estar aqui hoje, nessa noite, para poder, né, discutir junto, vivenciar junto essa lição maravilhosa que é a evolução. Porque quando nascemos, é nos dada a oportunidade de encarnar, adentrar a uma família. Nesta família que adentramos, muitas vezes independente da nossa classe social, do nosso mundo em que vivemos e que habitamos, nesta família viemos aqui viver uma prova ou uma expiação, que é o planeta, né, de prova e expiação. Só que cada um de nós já viemos de lá com um grau de evolução, uns mais adiantados, uns mais atrasados, uns mais missionários, uns mais angelicais. Então cada um aqui tem o nosso estágio. Estágio esse que Deus espera de nós nos ajudar uns aos outros para poder chegar, nascer e viver aqui em harmonia. É como o Domingos falou, na irmandade, né? Julgando assim todos nós irmãos uns dos outros. Mas mesmo assim, a sociedade ainda que vivemos, nós percebemos que às vezes, dentro do nosso ser, ainda temos falhas. Somos seres humanos, somos falhos. Umas vezes por orgulho, às vezes por egoísmo, às vezes por vaidade, às vezes por ignorância. Mas também, dentro de nós, a centelha divina está. Da paciência, do amor, da benevolência, da indulgência. As duas estão. Só que nesse caminho da evolução, é nós que vamos ter que trabalhar em nós isso. Porque somos humanos e no mundo em que nós vivemos, praticar esse caminho da evolução é difícil, não é fácil. É como se fala, né? Uma prova. Nós viemos aqui para uma prova. Só que cada um de nós com o nosso grau de evolução. Uns para ajudar o outro, onde muitas vezes a doutrina nos fala que o espírito não regride, ele estaciona. E nós temos que aproveitar essa oportunidade de não ficar estacionado e evoluir. Por quê? Porque está diminuindo essas nossas oportunidades de evolução. Porque antes de nós perceber, uma família, um pai e uma mãe, era com 10, era 11 filhos, era 15 filhos, né? Então, se a gente perceber essa caminhada, está diminuindo. Porque hoje, um casal já tem um filho só, 2, no máximo 3, ou muitas vezes nenhum. Não é verdade? Então, se a gente perceber, esse caminho está diminuindo. Aí é onde temos que chegar e aproveitar desse momento, desta vida, fazer o melhor. Fazer a busca dessa evolução. Fazer a busca desse crescimento. Por quê? Porque muitos de nós adentramos essa casa, muitas vezes pela dor. Mas muitos de nós, com esclarecimentos que tivemos no passado, viemos por o amor. Você vê como que é? Então, nós não sabemos quem veio por amor, quem veio por a dor. Todos nós, dentro do nosso conceito, nós sabemos. Porque eu adentrei nessa casa um dia. Porque um dia eu fui numa igreja, porque um dia eu vim no centro. Então nós temos esse conceito dentro de nós. E temos que ter esse conceito também dentro de nós, do que eu, dos meus defeitos, quais são as minhas falhas e quais são as minhas qualidades. Para quê? Para que eu possa trabalhar em mim. Isso que o Pai espera da gente, essa nossa evolução. Fazendo assim, com que os nossos descendentes, eles não precisem, às vezes, chegar dentro de uma casa, de uma doutrina, pela dor, e sim pelo amor. Porque é difícil. Essa jornada desse caminho evolutivo é difícil, não é fácil. E muitas vezes a gente pode até se perguntar, né? Como posso eu fazer para mim evoluir nesse caminho, nessa turbulência, e às vezes uma fechada no trânsito, e às vezes uma pessoa que te dá uma resposta, te provoca, e você tem que responder a mesma. Muitas vezes a gente é assim, né? Vou responder a mesma. Mas o Cristo fala, não, calma. Né? Pede desculpa para ele pela falha que ele teve com você, que às vezes a pessoa vai se envergonhar. Mas quem de nós vai hoje estar com esse conceito ainda de pedir uma desculpa?
por um tapa que a gente tomou, por um empurrão que a gente tomou, por uma fechada que a gente tomou. É difícil, no mundo de hoje é difícil. Mas é isso que nós temos que trabalhar em nós. Que é o que o Cristo espera de nós. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem uma questão que diz assim: o que posso eu fazer para evoluir, né? Aí no capítulo 17, eu vou te dar uma dica para vocês. Ó, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates fala um pouco dessa caminhada evolutiva do nosso espírito. E caminhando adiante, no capítulo 17, eu pergunto para mim, o que eu posso fazer para mim poder evoluir? Aí no capítulo 17, no item 3, no capítulo 17, o tema é seres perfeito. Fácil, né, ser perfeito no mundo que nós vivemos hoje. E no item 3, está aqui o tema, o homem de bem. Eu convido a todos, depois eu vou ler só o primeiro parágrafo e o último parágrafo, porque ela é 2 folhas, e tem mais ou menos 11 itens aqui, para a gente ler, entender, tentar interpretar, para não ser ainda o homem de bem, para tentar ser o homem de bem. No capítulo 17, no item 3, diz assim, o tema é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunte a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada ocorre sem a permissão e se submete a todas as coisas e à sua vontade. Esse é o primeiro parágrafo. Tem mais 10 aqui. Eu convido a todos que vocês puderem ler, entenda, para poder chegar e a gente chegar nessa conclusão. E no último parágrafo, diz assim: o homem tem bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que se os respeitasse para com ele. Aí ele fala essa grifa: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuir esta no caminho, está no caminho que conduz a todas as outras. Então a gente está só caminhando com todo o bem que a gente faz, com todo o amor que a gente possa praticar para o nosso próximo, para a nossa vida, para a justiça divina. É só o caminho. Por quê? Porque é nos dada uma oportunidade de encarnar, de viver nessa terra, de evoluir o nosso espírito. Mas é também cobrado. Por quê? Porque eu vim aqui reparando que quando eu encarnei lá, eu me comprometi com a espiritualidade, que eu me encarnaria para poder chegar e fazer a minha missão aqui. É por isso que hoje a gente fala que hoje nós temos missionários entre nós, nós temos pessoas, cientistas que estão trazendo aí operações dentro do feto, dentro da barriga da mãe. Nós temos vários pontos de vista que a evolução já está aí. Cabe a nós a vivenciar isso na sua essência, no seu amor, para que assim possamos trazer os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, tentar levar o que vivenciamos aqui, não por seminário, não para ser aquele fanático de falar da nossa doutrina, mas levar alguma mensagem, levar algum conhecimento, que a pessoa possa entender o que o Criador espera de nós nessa caminhada evolutiva. Porque fácil não é, mas também não é impossível da gente em breve nos vivenciar aqui num planeta de regeneração,
que é o que o Pai Criador quer, para acabar com essa violência, acabar com essa tristeza, acabar com essas guerras, acabar com essas mágoas, né, que o mundo e que o planeta vive. E nesses últimos 2 anos e meio, nós podemos falar que somos privilegiados. Depois de uma pandemia dessa, é nos dado uma oportunidade de estarmos aqui, de estarmos vivenciando junto, para mais essa oportunidade de seguir esse caminho da nossa evolução. De seguirmos e tentarmos mudar alguma coisa para que esse planeta se regenere. Porque hoje, dentro das catástrofes dos jornais, a gente só tristeza, né? Só choro, só mágoa. Então nós hoje somos mediadores do Cristo. Nós somos, e Ele espera isso de nós, de sermos mediadores dele, para levarmos a boa nova para todo lugar que a gente for, em todos os momentos. Para quê? Para me ajudar os outros? Não, para me ajudar a mim mesmo. Porque quando eu morrer, não é morte, é uma partida, é a nova jornada da nossa vida, é o que vamos levar daqui, é a nossa bagagem. Qual será a minha bagagem? Eu vou ter que chegar lá com 2 malas, né? Aquele perfeito ainda nós não vamos conseguir ser como o Evangelho nos diz. Mas 2 malas eu vou levar, né? A da imperfeição e a da imperfeição. Qual que vai pesar mais? Quando eu chegar lá, que os nossos irmãos chegarem e nos receberem, falar, meu, chegou. O que você trouxe de lá de onde você veio? Você continuar. O que você vai apresentar para nós? Da sua caminhada, da oportunidade que você teve para evoluir esses espíritos. Só que isso daí está no íntimo nosso, está dentro de cada um de nós, né? A resposta está dentro de cada um de nós. Porque hoje, graças a Deus, nós que estamos aqui, muitas vezes, quando vamos tomar alguma atitude daquela bem áspera, hoje a gente ainda pisa no freio, né? Hoje a gente consegue ainda voltar o pé, não é verdade? Muitas vezes antes não, os nossos 5 minutos às vezes era explosivo, né? Sejamos conscientes, sejamos prudentes nessa nossa caminhada, nessa nossa trilha, que é o que o Pai espera de nós, a nossa evolução para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, né? Para a extensão do planeta dentro do caminho da regeneração, da paz, da harmonia. Eu espero que a mensagem que eu vim trazer hoje seja de bom grado para vocês e seja de grande utilidade na nossa vida. Porque quando eu preparo uma coisa que eu acho que eu estou falando para alguém, não estou falando para mim, porque os ouvidos mais perto da minha boca é o meu. Então eu acho que é para a gente que a gente fala, é para a gente que a gente se prepara. Toda e qualquer ação, seja ela luta, seja ela de bem, seja ela de paz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero até uma próxima oportunidade de a gente poder compartilhar junto o que a gente estuda, o que a gente prepara. E vocês, ó, convido a vocês, em cima desse tema evolução, eu falo que seria um seminário. Por quê? Porque vocês vão lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, procurem ler que vocês vão ver falar um pouquinho da imortalidade do Espírito, como Sócrates fala. No capítulo 17, Sedes Perfeito, é um capítulo espetacular, e o item 3 também fala dessa perfeição. No Livro dos Espíritos, no livro 3, no capítulo 8, fala da lei do progresso. Também extensa e fala muita coisa boa para que a gente veja e entenda como fazemos, como podemos fazer para evoluir. Que mensagem nós temos um monte, né? 500 livros do Chico. Psicografias variadas para a gente poder chegar e falar, dá para nós ver. Obrigado, tá? Eu quero convidar a todos para que a gente possamos fazer uma